Bom dia, a paz do Senhor para todos os nossos amados irmãos em Cristo que estão nos acompanhando aqui nas videoaulas. Deus vos abençoe, obrigado por vossa participação, por vossas curtidas, por você que se inscreveu. Deus te abençoe. Hoje estamos vendo a lição número 11, a matéria de Levítico da editora Betel, da Escola Bíblica Dominical. Quem vos fala é vosso irmão em Cristo, o professor Ronald. O nosso sumário hoje nos mostra a lição 11, a festa de Israel e o ano do jubileu. A lição 11 então nos traz o texto áureo, dizendo: santificareis o ano 50º e apregoareis na liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E vos tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Então vamos meditar sobre esse ano especial, sobre essa data especial, tá? Dentro do ano, na verdade, essa data especial é um momento de muito júbilo, ano do jubileu, ano de alegria. A verdade aplicada nos diz: Deus trabalha na história do homem, visando prover-lhe a libertação do pecado. Amém? Essa é a nossa verdade aplicada. Nossos objetivos são 3: mostrar o simbolismo da festa de Israel, ensinar que as festas em Israel eram oportunidades de adoração a Deus e revelar como Deus trabalha para a libertação do homem. Nós temos o texto de referência em Levíticos 26, versículos 4 ao 6 e o capítulo 25, versículo 8, ok? Nossa introdução diz: desde a queda do homem, Deus trabalha para que o ser humano obtenha a libertação do pecado para servi-lo e adorá-lo, pois é o grande propósito do Senhor Deus para o homem. Então, nas festas que nós vamos ver hoje, tá, justamente nos mostra o trabalhar de Deus. Como é que Deus trabalha, como Deus se interessa em o ser humano. Deus sempre quis, Deus sempre vai querer, tá? Isso fica claro nas Escrituras, de abençoar o homem. Mesmo que o homem decidiu dar as costas a Deus, tá? Deus resolve manifestar seu amor e amar este homem e trabalhar para a restauração do homem, tá? Para a sua presença. Logo nós temos aqui no primeiro tópico, festa da Páscoa, as festas da Páscoa ao Pentecostes. Então 3 pontos: primeiro a Páscoa e a festa dos asmos, depois a festa das primícias e a festa de Pentecostes. Hoje é um panorama geral, resumido, dessas festas. Tá? Nosso objetivo nesta lição não é aprofundar, mas mesmo assim vamos ver algumas questões muito interessantes a respeito dessas festas. Quando falamos da festa da Páscoa, tá, ao Pentecoste, vamos estudar 4 primeiras festas: a Páscoa, a festa dos pães asmos, primícias e Pentecostes, ok? São 4 festas que estaremos abordando. Elas nos ensinam o que o nosso Deus faz para alcançar a comunhão com o seu povo. Então vamos para a primeira festa, as primeiras 2 festas, a Páscoa e a festa dos asmos. O texto diz assim: a Páscoa tem o seu cumprimento no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e o apóstolo Paulo afirma: alimpai-vos do fermento velho, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em Êxodo 12, o pão sem fermento representava a pressa para sair do Egito e se livrar da sua influência maligna. Ponto. Vamos pensar um pouco aqui. Quando falamos em Páscoa, tá? Deve ficar claro em primeira instância a orientação de Deus quando eles vão sair do Egito. Eu creio que você deve lembrar-se que em Êxodo capítulo 12, Deus orienta que Israel ele sacrificasse, tá, um cordeiro
e aquele cordeiro, né, ou o sangue daquele cordeiro passasse nos umbrais das portas. Por quê? O anjo da morte, tá, ou o anjo, né, que ia vir fazer juízo no Egito, ia passar matando os primogênitos de todo o Egito. Mas onde houvesse sangue, tá, onde houvesse sinal de que houve um sacrifício, tá, então o que aconteceria? Aquele anjo não entraria naquele lar e as pessoas seriam livres da morte. Então, em primeira instância, a Páscoa nos traz esta visão, a visão do Calvário, a visão da cruz. Porque quando aceitamos Jesus como o nosso sacrifício, como aquele que morreu em nosso lugar, tá? Então nós temos uma marca na nossa vida. E esta marca do sangue de Jesus nos garante que a morte, tá, ou a segunda morte, né, não terá poder sobre nós. Tá? Nós estamos livres dessa morte. Então, em primeira instância, a Páscoa nos simboliza isto, tá? Que a morte não tocará, tá, aqueles que creem em Jesus. Nós vencemos a morte, tá? Mas não vai morrer, crente não morre? Claro que morre, mas mesmo morrendo, tá, vai chegar o momento que vamos ressuscitar. O último inimigo a ser vencido é a morte. Agora, em relação ao fermento, se você ler Êxodo capítulo 12, versículo 33 e 34, você vai perceber que o fermento aí é símbolo, tá, de que a falta de fermento, aliás, tá, é símbolo de que Israel tinha que sair rapidamente, tá? Vamos ler aqui, tá, só para você acompanhar aqui, Êxodo capítulo 12, versículos 33 e 34. Veja o que diz: os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Agora o versículo 39. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não havia preparado para si provisões. Veja, então nos textos que lemos, diz claramente que a massa, né, antes que se levedasse, ou seja, não houve tempo. Tá? Então, quando Deus nos mostra primeiramente o fermento, nos mostra a pressa. Tá? Israel sai apressadamente. Deus disse: vocês vão sair apressadamente. O anjo vai passar meia-noite e vocês já vão sair. Vocês têm que estar prontos, com o cajado na mão, lombos cingidos, tá? Tudo pronto para a viagem. Então, a ausência de fermento, em primeira instância, nos mostra a disposição de estarmos prontos para sairmos deste mundo. Aí em 1 Coríntios 5:7, Paulo faz uma figura nisto, dizendo: alimpai-vos do fermento velho, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, o sacrifício já aconteceu, tá? Jesus já morreu e você deve se aprontar, né? Deve se preparar com urgência para a saída deste mundo. Não dá tempo de estar pecando, tá? Não dá tempo para estar enrolando. É um momento urgente. Jesus vai voltar, o sacrifício foi feito, em breve sairemos deste mundo e você deve estar preparado para esta situação. Então a Páscoa mostra em primeira instância, tá, um Deus, né, soberano, que trabalha movido pelo seu amor para trazer liberdade na vida dos que lhe pertencem. Tá? Assim Deus fez no Egito. Deus trabalhou, tá, soberanamente, moveu toda a natureza, tá, moveu todo o sistema, tá, para libertar o seu povo. Tá? Ele moveu todas essas coisas, né? E da mesma forma, Jesus, em Gálatas 4:4, disse que ele veio na plenitude dos tempos. Tá? Nações foram levantadas, outras nações foram derrubadas, e houve um movimento soberano de Deus para que Cristo viesse e
eles morressem em nosso lugar para que nós tenhamos liberdade. Esta Páscoa era a contraparte do antigo concerto da ceia do Senhor, instituída sob o novo concerto. Veja que ambas, tanto a Páscoa quanto a ceia, apontam um cordeiro morto e um povo redimido. Amém? Então a Páscoa, bem clara aqui, bem objetivo, tá? A Páscoa, tá? Nos traz esse simbolismo, tá? Jesus morreu, nós temos que estar o mais rápido possível, prontos, livres de todo fermento, livres de tudo que aquilo nos contamina, porque Jesus já morreu, ele vai voltar, tá? E nós temos que estar prontos nisso. Jesus disse assim, acerca da ceia, né? Que nós deveríamos participar dela até que venha. Aí nós temos a festa das primícias. A festa das primícias era uma festa para ser comemorada quando eles estivessem em Canaã. Primeiro, lembrava que todo produto da terra vem do Senhor que a fez e a sustenta. Ou seja, dar as primícias é reconhecer a propriedade divina. Ok? Então, quando o israelita, tá? Estamos aqui dentro do contexto do judeu daquele momento, tá? O judeu, quando ele ia recolher, tá? Os primeiros frutos da terra, isso que as primícias, né? Os primeiros frutos da terra, ele pegava o molho, tá? E levava desse produto da terra ao Senhor. Então, estas primícias, tá? Já levando a Deus, reconhece que quem fez crescer a semente, quem mandou a chuva, quem repreendeu o gafanhoto, a peste, né, que estragaria, tá, a colheita, quem abençoou a terra e a produção, quem deu prosperidade ao seu povo, foi Deus. Então assim se levava a primícia como um reconhecimento de que Deus é o proprietário, tá? Deus é o dono dos céus e da terra. A apresentação dessa oferta, tá? Uma vez levado, né? Se colhia, levava a primícia e ao Senhor, né? E nessa levar as primícias era apresentado a Deus como oferta. Essa apresentação desta oferta significava a santificação do restante da colheita. É interessante isto, tá? Eu reconheço que Deus abençoou, que Deus me deu e ofereço a Deus uma porção, tá? Mas, tá? Esse oferecimento dessa porção significa que aquilo que eu tenho em casa, tá? O restante que eu tenho, eu vou administrá-lo, tá? Para a glória de Deus. Eu estou santificando aquilo que Deus me deu. Não será meramente para eu usar daquilo que está nas minhas mãos da forma irresponsável. É assim que o profeta Isaías nos disse, né? Que não gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que não é necessário. Porque apesar de o dinheiro estar na tua mão, o dinheiro não é teu, tá? O dinheiro é santificado, o dinheiro é para a glória de Deus. Então está dizendo, use o dinheiro para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 15, 23, nos é apresentado por Paulo uma figura em relação às primícias. Disse, Cristo é a primícia. Veja, nós falamos que na festa das primícias é levado uma oferta a Deus, um molho, né, das primícias, e é apresentado esse molho como oferta. Cristo, disse Paulo, como as primícias, tá? Nos mostra que, assim como Deus, né, na festa das primícias, eu lembrava que Deus providenciou tudo para a vida natural, também Deus providenciou tudo para a vida eterna. Cristo é a nossa oferta das primícias, ou seja, quando a gente vê a obra de Cristo, que Ele morreu e ressuscitou, e Ele se apresentou a Deus, tá? Nos mostra que Deus providenciou também para nós a vida eterna, ou seja, a ressurreição de Cristo. É uma prova para nós que temos algo da parte de Deus preparado para nós, que é a vida eterna. Amém? Isso significaria a festa das primícias. Já a festa do Pentecostes era celebrada no 50º dia
depois da Páscoa. Esta festa também era chamada de Festa das Semanas. Como a apresentação das primícias indicava o início, o começo da colheita, a festa do Pentecoste festejava, tá? Ou esta festa comemorava o seu fim, tá? Então, a festa a apresentação, das primícias, tá? Indica o que? O início da colheita. A festa do Pentecoste indica o fim da colheita, tá? É quando se comemorava, se fazia festa, tá? Comemorando tudo que Deus fizera, tá? O ato de Deus já ter providenciado. Então esta festa era um reconhecimento jubiloso da fidelidade graciosa do Senhor em dar outra colheita e da mão divina na vida diária comum, tá? Então na festa, agora dessa festa do Pentecoste, tá? Os judeus comemoravam no final da colheita, tá? Como Deus tem providenciado e como Ele sempre providenciará, tá? Para o seu povo graciosamente, tá? O melhor. Deus, ou seja, sempre Deus tem disposição, disponibilidade em abençoar o seu povo. Em Lucas 11, Jesus faz uma referência, tá? A esta questão. Jesus fala da prontidão de um pai terreno em dar pão, ou ovo, peixe, alimento aos seus filhos. E em seguida Jesus, nesse texto, mostra a prontidão muito maior por parte do nosso Pai Celestial em nos dar o Espírito Santo. Vamos ler então Lucas 11, versículo 11 ao 13. Veja o que diz o texto bíblico. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, olha, escuta isso, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lo pedirem. Veja que Jesus faz uma referência justamente a esta questão da prontidão. Na festa do Pentecoste se manifestava a prontidão de Deus providenciar, tá? Ou de ter providenciado e de que futuramente providenciaria, tá? Aquilo que o seu povo precisasse. E Jesus disse isso. Vejam, no formato natural, Você que é pai, diz, se teu filho te pede pão, você não vai dar pedra. Ou se teu filho te pede peixe, você não vai dar serpente. Ou se teu filho te pede ovo, você não vai dar escorpião. Você não é mau, apesar de ser um homem natural, você não é mau assim. Então Jesus disse: quanto mais o vosso Pai Celestial, tá? Vai te dar o Espírito Santo se lhe pedir. E esta prontidão se manifesta no dia do Pentecoste. Tá? No dia do Pentecoste, Deus envia seu Espírito Santo, tá? Assim como na festa do Pentecoste se comemorava a prontidão de Deus enviar, tá? O suprimento, aquilo que o povo precisava. Agora na festa do Pentecoste, Deus envia seu Espírito Santo. Isso nos mostra o quê? Que ainda existe a prontidão por parte de Deus para abençoar a tua vida, a minha vida com o Espírito Santo. Em Atos 2,39 disse: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Pedro deixa bem claro: Deus está pronto a abençoar vocês. Deus está disponível. Deus quer, tá? Abençoar com o batismo com o Espírito Santo a todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você foi chamado por Deus, você está aí, me ouvindo como cristão, aceitou Jesus. Então a promessa do Pentecoste, ou seja, a prontidão em Deus te abençoar com o seu Espírito pertence a você. Vamos para o ponto 2. Vamos às festas das trombetas a dos tabernáculos.
A festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. A festa de Israel, as festas de Israel eram oportunidades de adoração. O povo era convocado a deixar as atividades regulares do dia a dia nos dias estabelecidos para dedicar exclusivamente à adoração de Deus e à celebração dos que tinham feito por eles. Tá? Então, as festas, tá, são momentos de você parar como judeu, né, e se dedicar exclusivamente esse momento a Deus. Quando falamos das trombetas agora, o que é a festa das trombetas? O primeiro dia do mês sétimo, tá, conforme Levíticos 23 e 24, tinha de ser dia especialmente santo de Israel, um dia de descanso, uma santa convocação. Não se podia fazer obra servil nesse dia, nada se podia fazer, tá, a não ser ter esse tempo separado. Israel, dentro do contexto daquele período, tinha mais de um modo de contar o tempo. O caso da festa das trombetas, era o 7º mês do ano eclesiástico, mas também era o primeiro mês do calendário civil. Olha só, então na nossa linguagem de hoje, era o ano novo. Então a festa das trombetas, tá? As trombetas eram tocadas, né, em um tom alto para marcar o início de um novo ano. Era um momento de reinício. É igual as pessoas às vezes aqui no Brasil culturalmente, né, no dia 1º, na passagem do ano, não soltam pipocos, né, não fazem barulho e festejam. Isso é justamente a festa das trombetas, tá? Era tocado as trombetas em alto som, feriado nacional, todo mundo descansando, todo mundo refletindo. Está começando um novo ano. Estamos tendo uma nova oportunidade dada por Deus. Está nos dando um momento de reiniciar. É o momento de esquecer as coisas velhas, tá? E focar para as coisas novas. É o momento, como Paulo diz, esquecendo as coisas que para trás ficam, corramos, né, para aquilo que está proposto adiante. Tá? Então, a festa das trombetas demonstra isto. Isso é muito lindo da parte de Deus. Deus, nesta festa das trombetas, está dizendo: gente, eu estou tendo paciência com vocês para que vocês reiniciem a vossa vida, para que vocês parem para pensar e revejam seus conceitos, revejam os valores, revejam o foco, os objetivos da vossa vida e se aproximem mais de mim. Então era uma festa de reflexão, a festa das trombetas. Em seguida, a festa das trombetas, vinha a expiação. Era quando se devia iniciar, quando não se devia fazer nenhuma obra, dia completo de descanso. Disse o texto: também era dia em que afligireis as vossas almas. Tá? Ou seja, no dia de expiação, o judeu tinha que se humilhar, refletindo sobre como o pecado dele tinha provocado a Deus e como esse pecado estava gerando a morte de um ser inocente, né? Era feito o novilho de expiação, que nós falamos em outras lições. Ou seja, o que mostrava sendo o dia de expiação? Tá? Que eu estou arrependido, tá? E eu estou afligindo a minha alma, porque o meu pecado gerou a morte de um substituto. Em nosso caso hoje, agora no Novo Testamento, nós vemos claramente que o nosso pecado gerou a morte de Jesus. Jesus morreu por nós. Ele não tinha que morrer, mas o meu pecado provocou a morte, o teu pecado provocou a morte de Jesus. Para quê? Para salvar você. Tá? Então é o momento de a gente refletir o quão nojento, o quão ofensivo é o pecado e as consequências que traz. Aí nós temos a festa dos Pentecostes, era a última das festas anuais de Israel, que lembra a nação as bênçãos que lhe foram concedidas no passado. Nesta festa o povo habitava 7 dias em tendas,
e que isso os levava a lembrar das tendas que habitaram durante a travessia do deserto por 40 anos. Olha só. Então, na festa de Pentecostes, aqui há uma forma didática de Deus, dele trabalhar de uma forma maravilhosa, tá? O judeu, mesmo já na terra prometida, ele deveria ficar 7 dias, tá? Num campo livre, né? Numa área livre, onde deveria lembrar-se nesses 7 dias como no caminho eles, enquanto moravam tendas, né? Ou em tendas, Deus mandou maná, carne, luz à noite, sombra durante o dia, tá? Todos esses cuidados. Então, 40 anos, diz o texto, tá? Em Deuteronômio 29:5, diz: 40 anos vos fiz andar pelo deserto, e não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Olha só o que Deus está dizendo. Lembre-se, tá? Na festa do Pentecostes, você deve lembrar como Deus, no trajeto, tá? No percurso do Egito à terra prometida, tá? Deus sempre cuidou de vocês. Então isso nos mostra o cuidado, tá? 40 anos, imagina, Deus providenciou maná, carne, luz à noite, sombra durante o dia, água fresca, olha, roupa, sapato. O que está dizendo? Deus sempre providencia, de uma maneira ou de outra, Deus sempre cuida, tá? Então havia muita coisa a lembrar. O Deus que cuida do seu povo no deserto, como não cuidaria agora o seu povo na terra prometida? Tá? Se Deus foi fiel, né, em nos cuidar durante o deserto, quanto mais Ele cuidaria seu povo na terra já que estava na terra prometida, no caso, na terra que entraria, tá? A festa do Pentecoste lembra então as bênçãos, os milagres de Deus, para que nós não negligenciemos que hoje também Deus está providenciando para nós o mesmo. Vamos para o ponto 3, o ano do jubileu. Primeiro, temos o resgatado por um parente, depois o resgatador tinha que ter condições de pagar o resgate, e depois o resgatador tinha que querer fazer o resgate. No ano do jubileu, era marcado pelo sopro das trombetas, de acordo com Strong, né? Era o ano da libertação, o ano em que cada um tornava a sua possessão e a sua família. Jesus, em Lucas 4,18, ele faz referência, disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, o ano aceitável do Senhor. Tá? Então, esse ano aceitável do Senhor, Jesus está dizendo, o ano da alegria, o ano do jubileu chegou. Tá? Então, isso é mostrado claramente. Veja, quando diz o ano aceitável, tá, era demonstrado em figura o ano do jubileu, né? Quando, segundo Levíticos 25:8, a trombeta tinha que ser soada e tinha que ser proclamada liberdade para toda a terra. Então, o ano do jubileu, tá, assim explicando resumidamente, que o nosso tempo não dá para os detalhes, tá? Após 50 anos, tá? Que era o 50º ano, né? Nesses 50 anos, tá? Era tocado a trombeta, e aqueles que eram escravos, né, eram libertados, não precisavam mais pagar nada, era declarado libertação. Então, aqueles que tinham perdido a terra por dívidas, era devolvido a terra, tudo era restaurado ao ponto zero. Todo mundo, tá, era restaurado agora a uma posição de libertação de tudo quanto lhe tinha oprimido até aquele momento. Era proclamado liberdade a toda a terra. Pois agora, quando Jesus disse assim, que ele, né, era aquele sobre quem veio o Espírito Santo, em Lucas 4, tá, eu vou ler aqui. Diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me proclamar
libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E disse: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mais embaixo, o versículo 21 disse: então Jesus disse-lhes: hoje se cumpriu a escritura que haveis de ouvir. O que Jesus está dizendo? Eu vim declarar para vocês um ano do jubileu, um ano de libertação. Eu vim libertar vocês de tudo que tem oprimido a vocês. Tudo que o pecado trouxe como opressão, eu vim dar fim a isto. Tá? Então o ano do jubileu demonstrava um fim de todo tipo de opressão, e Jesus faz referência a isto em Lucas 4. Tá? Lucas 4, se você quiser ler por inteiro, do versículo 16, tá? Em diante, né? Até o versículo 21 que eu li, ok? Então o ano do jubileu nos mostra esta situação. 3.1, resgate por um parente. O texto afirma que se alguém empobrecendo vendesse alguma porção de sua possessão, seu parente mais próximo poderia resgatar a propriedade. E nós não tínhamos condições, somos pobres espiritualmente, por mais que junte todo o ouro, a prata, não posso resgatar a minha alma. Assim Jesus, nosso remidor, tá? Foi nosso remidor, pois não tínhamos de pagar, não tínhamos condições de pagar as nossas vidas, tá? Jesus seria nosso parente remidor, ele é descendente de Adão. O resgatador tinha que ter condições de pagar o resgate. Para que o resgate fosse realizado, teria que ter o suficiente para pagar o preço exigido pelo resgate, que era calculado com os anos que faltassem para o ano do jubileu. Tá? Eu não tinha condições para pagar o preço da minha salvação, mas Jesus tinha condições. Tá? Ele morreu, um justo morrendo em meu lugar pecador. Jesus morre, ele paga com a sua morte aquilo que era exigido pela lei de Deus por Deus. E no 3.3 queremos mostrar o resgatador tinha que querer fazer o resgate. O resgatador não apenas precisava ter condições de pagar o resgate, mas tinha que desejar fazê-lo. Estas condições eram necessárias para ser resgatador. E Jesus, né, ele cumpriu isso. Jesus, ele sempre deixou claro esta sua vontade. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Ele então demonstra seu desejo de nos abençoar. Ele demonstra sua prontidão em morrer por nós na cruz. Tá? Jesus cumpriu todos esses objetivos das festas judaicas. Ele sempre quis salvar o homem e somente ele pode realizar a maravilhosa obra da salvação do homem. Deus abençoe, meu irmão, meu amigo. Nós chegamos no final. Tá? Nós mostramos o simbolismo das festas de Israel, depois ensinamos que as festas em Israel eram oportunidades de adoração a Deus, e depois mostramos, né, ou revelamos como Deus trabalha para a libertação do ser humano. Deus te abençoe, meu amado. Não esqueça, tá? Se inscreva. Tá? Tem mais de 17 mil pessoas que estão participando, mas muitos desses 17 mil não se inscreveram. Então inscreva-se e deixa sua curtida, tá? seu like, né? Deixa aí, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado. Assim Deus permitir, semana que vem estaremos falando da questão do dízimo, uma questão muito delicada, mas estaremos aí. Deus te abençoe, muito obrigado. Uma boa escola bíblica dominical.